Olá, meus queridos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para cultuarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus eterno Pai. Estamos aqui para louvar, entoar cânticos, louvores a Deus e também compartilhar da palavra do Senhor. Que privilégio ter você nesta noite, nesta oportunidade ao vivo, e você também, que em outra oportunidade terá aí esse momento de assistir no seu tempo apropriado. Que Deus te abençoe. Vamos juntos, então, louvar o nosso Deus, engrandecer o seu nome e também aprender uma porção da palavra de Deus nesta noite. Estamos aqui com o nosso seminarista Eliseu Júnior, ele vai conduzir esse tempo para nós também. Deus abençoe, Júnior. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Vamos estar entoando 2 cânticos, na qual o primeiro será Tu és soberano. Vamos lá? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importa comigo também. Esse amor tão grande eleva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Agora nós estaremos cantando Doce Nome, um cântico muito abençoado, a letra muito importante. Que você possa meditar nessa letra. Jesus, que doce nome. Só de ouvir Tua voz e sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz inundas meu ser. Só de ouvir Tua voz e sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz o inundas meu
meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado, Deus, pelas nossas famílias. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um doce nome, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos alcançou, Deus. Deus, muito obrigado pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, tem proporcionado as lutas que nós temos enfrentado. É porque o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Deus, vem te pedir para essas pessoas que estão assistindo, estão nos seus lares, ou dentro do carro, não importa onde estão, Deus, mas que o Senhor possa estar alcançando seus corações, confortando as suas vidas, trabalhando nas suas vidas, para encarar mais uma semana com a tua presença, com a sua companhia, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Vem te pedir pelos enfermos, vem te pedir por pessoas que, por algum motivo, estão com esse vírus, Covid-19, Deus, que o Senhor possa estar trabalhando na vida dos familiares, dando entendimento. Deus, eu venho te pedir também, ó Deus, por aquelas pessoas que neste momento estão assistindo e que não te conhecem, Deus. Que elas possam provar esse doce nome, Deus, em suas vidas. Que a partir daí possa ter uma mudança de vida, Deus. E realmente possam poder viver de verdade com a sua presença, Deus. Porque sem Cristo não há vida. Contigo há vida, Deus. Eu venho te pedir também pela diretoria administrativa da Primeira Igreja Batista de Jacutinga, que você esteja trabalhando na vida de cada um, pelos membros também, ó Deus, da nossa igreja, esse período que nós estamos passando, Deus, trabalha na vida de cada um, Deus. A gente agradecer por cada um que tem, de uma forma direta ou indireta, está trabalhando, mesmo nesse período, mas está desenvolvendo seu ministério, Deus. Mandando mensagem, conversando, ligando. Eu vim te pedir, ó Deus, por essa estrutura que o Senhor tem proporcionado a nós, e que, se Deus quiser, nós estaremos crescendo mais e mais, Deus, estaremos desenvolvendo cada dia mais, Deus. Eu vim te pedir também pela vida do irmão Roque, sua família, que tem disposto a estar aqui, a família do Marcos também, a família do pastor também. E agora, de uma forma muito especial, eu vim te pedir pela vida do pastor, que estará nos trazendo a mensagem, que eu possa dar sabedoria a ele mais e mais, que o Espírito Santo possa usar a vida dele grandemente, como já tem usado, Deus. Dê paciência a ele na direção deste rebanho, Deus. Dê condições aos membros para estar entendendo a direção que o Senhor tem colocado na vida do pastor Augusto César, Deus. Muito obrigado por tudo, essa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos aí ao vivo para compartilhar a palavra do Senhor. Muito obrigado, Júnior, pela participação, pelo apoio, pelas orações. Vamos avançando. Nós, se você percebeu, dentro das comunicações que nós temos transmitido, nós hoje iniciaremos uma nova série de mensagens.
Semana passada, domingo e quarta-feira, nós finalizamos aquela série de mensagens solos, e aí nós percorremos aí alguns domingos, algumas quartas-feiras, estudando a respeito dos solos, da parábola que Jesus nos ensina do semeador. E hoje nós iniciaremos uma nova série de mensagens com o tema Como ser orientado na vida cristã. Como ser orientado na vida cristã. Hoje nós daremos então uma breve introdução, uma visão geral. O nosso texto base é a carta de 1 Pedro, ou a epístola, enfim. Nós vamos aí, daqui a alguns domingos e quartas-feiras, nos debruçar nas Escrituras e aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor deseja trabalhar em nossos corações. Certamente vai ser um tempo desafiador para nós. Nós vamos falar bastante sobre a questão da vida cristã, as perseguições. Hoje, especificamente também, nós vamos falar de questões do contexto, de quem escreveu a carta, o seu conteúdo, as questões históricas que estavam acontecendo naquela época, talvez um pouco mais técnico, mas é importante para que todos nós entendamos de uma forma mais ampla o motivo pelo qual esta carta também foi direcionada ali aos amados da Ásia e de toda aquela região, o momento que eles estavam vivendo, o momento do apóstolo Pedro também na condução e o Espírito Santo atuando sobre a vida dele para orientar aqueles amados irmãos que também aspiravam toda aquela perseguição. Bom, e o nosso objetivo aqui é de fortalecer a sua vida, fortalecer o seu coração, fortalecer a sua fé, para que o Senhor Jesus fale poderosamente a você. Permita que o seu coração esteja totalmente aberto e sensível para a palavra de Deus, para a ministração do Senhor na sua vida. Tá bom? Nós já oramos, então abra a sua Bíblia aí, o seu dispositivo, se assim você estiver usando, na carta de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, é o nosso texto base. Nós vamos ler ali os primeiros versículos desta epístola, ok? 1 Pedro, capítulo 1, diz assim, versículo 1 até o versículo 6. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós te agradecemos pelo privilégio de nós compartilharmos e aprendermos um pouco mais da sua palavra. Que nesta noite, nesta oportunidade, o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, abra os nossos corações, para que a tua palavra penetre em nós e faça sentido e relevância para as nossas vidas hoje.
Nos ajude, Deus, a entender também um pouco mais do contexto e tantas informações que são extremamente importantes em todo o decorrer desses estudos que nós teremos. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio, pelo teu grande amor. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Bom, a nível de introdução, então, nós já demos esse panorama e nós vamos falar, então, um pouco sobre o escritor desta epístola. Foi escrito, então, pelo apóstolo Pedro. Então, no primeiro versículo aí, no capítulo 1, ele fala: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão, em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, ele se apresenta como o próprio apóstolo de Jesus Cristo, um servo de Deus, um homem que, quando nós relembramos algumas atitudes na vida de Pedro, enquanto ali ele estava caminhando com Jesus, algumas atitudes reprováveis, mas que depois de um tempo, de um processo de maturidade espiritual e entre outras coisas, Pedro, ele foi um homem importante na propagação do Evangelho. O autor também se intitula a ancião de testemunho do sofrimento de Cristo. Quando nós olhamos ali o capítulo 5, do versículo 1, diz assim: rogo, pois aos presbíteros que há entre vós, eu, prisioneiro como eles, e testemunhas do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Então, ele se coloca aqui como testemunhas do sofrimento. Ele passou por provações, Pedro passou por escassez, Pedro passou por situações difíceis também. Ele escreve também com a ajuda de um homem chamado Silvano. Quando nós olhamos lá o capítulo 5 dessa mesma epístola, e o versículo 12 diz assim: por meio de Silvano, que para nós outros, para vós outros, é fiel irmão, como também considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estarem firmes. Então ele também relata, fala também deste Silvano, fala de Marcos, do próximo versículo, né? Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Homens que estavam ali se dedicando na obra de Deus, homens que estavam ali empenhados na propagação do Evangelho e estavam pagando o preço desta propagação do Evangelho. Ao tratar com qualquer manuscrito antigo, geralmente se presume de início que o escritor é inteligente e honesto. Suas declarações sobre os assuntos aparentemente dentro do seu âmbito de conhecimento e particularmente qualquer afirmação sobre si mesmo ou suas atividades são consideradas dignas de crédito. Por que nós estamos falando isso? Porque a gente sabe que os livros, cartas que circulavam naquela época, no início, muitos autores queriam colocar as suas cartas num livro maior, que depois foi chamado de Bíblia, na qual nós temos hoje. E, claro, que alguns conceitos, ou até mesmo algumas características, foram importantes para que elas fossem, de fato, consideradas manuscritos inspirados por Deus. Muitos tentaram ser inseridos na Bíblia que nós temos hoje, porém passaram por este filtro, por esta peneira, para considerar de fato quais eram os documentos verdadeiros. Então, Pedro, ele se enquadra ou ele se encaixa nestas características, até porque alguns relatos dele também, quando nós observamos ali o livro de Atos, na participação também, nós vemos algumas características de linguagem ou personalidade dele,
e é inserida também aqui nesta epístola. Como referência às Escrituras Sagradas, há para os mestres cristãos um outro fator importante que opera em seus estudos. A Igreja histórica sempre tem crido firmemente que as obras canônicas, além de serem o resultado do registro cuidadoso de homens honestos, também personificam o elemento do milagre divino. Elas são inspiradas por Deus. Quando nós olhamos ali, 2 Timóteo capítulo 3,16, fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. O que é ser inspirada por Deus? Foram homens comuns, como nós, como seres humanos, normalmente. Porém, o Espírito Santo inspirou aqueles homens para transcrever aquilo que Deus havia designado. Aqueles homens foram usados por Deus, eles escreveram várias e várias coisas. Nós podemos observar que nós vamos observar no decorrer dos estudos da carta de Pedro, a maneira como Pedro enviava as informações, exortava os seus amados, encorajava os seus corações, isso num contexto próximo, numa situação que ele estava vivendo de cartas que circulavam. Mas nós também podemos observar, lá no Velho Testamento, os profetas que eram usados por Deus, e eles escreviam coisas que viriam a acontecer após a vinda de Jesus. E eles estavam ali muitos anos à frente daquilo que aconteceria. Então, nós podemos observar que tudo isso foi inspiração divina, ou seja, a atuação de Deus estava sobre a vida dessas pessoas, como também estava na vida de Pedro, quando foi inspirado para escrever as suas cartas. 1 Pedro, então, declara explicitamente que foi escrita pelo apóstolo Pedro. Parece que não houve considerações sobre o seu conteúdo ou estilo que passam a refutar tal reivindicação. Ou seja, a maneira como esse autor escreve, as suas características, a sua forma literária, a sua forma de linguagem, a maneira de transpor as suas ideias, houve sim uma característica peculiar, explícita, que era Pedro quem havia escrito também todas estas coisas. A referência que o escritor faz ao Pai, como juiz que julga, sem acepção de pessoas, ali no capítulo 1, versículo 17, faz lembrar as palavras de Pedro a Cornélio e ao grupo de gentios na casa dele, quando nós lemos Atos, capítulo 10, verso 34. Então, nós podemos observar a ligação, né? Quando nós observamos ali os evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, eles têm uma ligação entre si. É uma perspectiva de cada autor sobre a vida de Jesus, sobre os acontecimentos da época, com um prisma individual, mas que todos eles conversam entre si. As informações, elas contribuem, elas corroboram umas com as outras, e isso nós podemos observar a partir de uma leitura panorâmica de todo o livro, de toda a carta, de tudo aquilo que nós vamos estudar também. Ok? Passando um pouco mais adiante, então nós falamos aí a questão do autor da epístola, do autor da carta. Agora nós vamos falar um pouco sobre sofrimentos e perseguições. Você sabia que no contexto daquela época em que o apóstolo estava vivendo, a dispersão, ele fala logo no início ali, vamos pegar novamente, capítulo 1, versículo 1, quando ele se apresenta, ele fala assim: aos eleitos que são forasteiros, na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São localidades onde os cristãos estavam dispersos. Havia uma perseguição que estava acontecendo com aquelas pessoas. Nós podemos observar ali, então, depois da descida do Espírito Santo, né, quando nós observamos ali no livro de Atos, e ali houve um grande mover, a igreja estava se crescendo, desenvolvendo, mas logo veio a perseguição. E esses homens, então, se espalharam ali para aquele mundo antigo e foi propagando a palavra de Deus através da perseguição. E é nesse contexto também
que o apóstolo Pedro, ele vive, ele escreve as suas informações, as suas cartas para esses amados, para essas igrejas que naquele período eles se reuniam nas casas, eram as igrejas, era a igreja primitiva, eram pequenos grupos de relacionamentos. O apóstolo Paulo desbravou inúmeras oportunidades em cidades diferentes, em localidades diferentes, alcançando vidas para Jesus, evangelizando, pregando a palavra, ensinando, exortando e fortalecendo a fé daquelas pessoas. E no devido tempo, aquilo ia crescendo, fortalecendo, e ali constituía-se uma igreja. E é nesse contexto que o apóstolo Pedro, então, traz estas informações. Nós vamos aprender inúmeras verdades e orientações para a nossa vida cristã. Nós estamos falando aqui de uma forma introdutória, mas, por exemplo, no próximo encontro nós vamos falar sobre a santidade de vida, a santidade nos nossos relacionamentos, o amor que nós devemos exercer para com o nosso próximo. Isso tudo, o apóstolo Pedro, ele estava orientando através das suas cartas, através do seu trabalho ministerial, orientando aquelas pessoas. Existe um homem chamado Dr. J.S. Casey. Ele destaca 3 ondas principais da perseguição primitiva. É um fato interessante, porque como isso não faz parte da nossa realidade, é importante observar o que estava acontecendo no contexto daquela época. Então, a primeira onda dessas perseguições primitivas foi durante o reinado de Nero. A primeira onda ali das perseguições, nós sabemos que Nero exerceu grande influência na perseguição dos cristãos. O segundo foi pelo Domiciano e o terceiro por Trajano. Foram homens que eram influenciadores no meio social e que também perseguiam a igreja, os cristãos, martirizavam. Quando você lê a história, você pode observar quantas latrocidades aconteciam, homens que eram empalados, homens que eram cerrados ao meio, homens que eram decapitados, homens que eram jogados aos leões, e tantas outras latrocidades que aconteciam naquela época. E esse homem, então, esse doutor, um historiador, um investigador das Escrituras, ele fala dessas 3 ondas importantes da perseguição primitiva. Ele segue os mestres que consideram 1 Pedro refletindo não apenas um estágio avançado e severo de perseguição, mas uma perseguição que se espalhou às províncias da Ásia Menor, mencionada em 1 Pedro 1. Então, quando nós vemos aqui essa região ali, né, da Ásia Menor, e aí ele fala ali Bitínia, Galácia, Capadócia, então nós podemos observar que neste contexto havia uma perseguição severa. A igreja estava sofrendo. Pedro estava sofrendo. Ele sabia, quando ele escreve as suas cartas, e claro, inspirada por Deus, ele sabia o que os irmãos estavam passando ou o que os irmãos haviam de passar. Então ele orientava, ele exortava, ele animava os seus corações para que eles permanecessem firmes diante das severas perseguições. Sobre o Ponto e Bitínia, 2 das províncias às quais 1 Pedro foi dirigida, esse doutor estudioso Casey a considera como o cenário que melhor corresponde às declarações de 1 Pedro sobre a perseguição. Então, certamente, Pedro ele fala com muita propriedade, ele escreve, ele orienta com muita propriedade, naquela época, aquilo que eles estavam vivendo, diante das perseguições, diante dos martírios, diante das situações difíceis que eles estavam ali vivendo. Bom, nós falamos então um pouco sobre as dificuldades, as perseguições, nós vamos falar também sobre um pouco da época e o lugar. A época, então, e o lugar onde 1 Pedro foi escrito, admitindo a sua autoria pedrínea, né, que foi ele que escreveu, estão intimamente relacionados lá no capítulo 5, verso 13. Vamos ver aqui.
capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 13, diz assim: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Dá a impressão de que a epístola foi escrita na Babilônia. Havia uma colônia de refugiados assírios com este nome no Egito, no lugar onde está hoje localizada a moderna Cairo. Mas durante o primeiro século não passava de um posto militar e a tradição não apoia que Pedro tenha morado ali. Embora ele utilize esses argumentos, embora Pedro fala sobre essa localidade, estes historiadores, estes investigadores históricos também entendem que não foi exatamente nesse lugar. Eles entendem que Pedro não estava exatamente residindo naquela região. Porém, ele cita também, ok? Sabe-se também que a Babilônia, sob o Eufrates, abrigou uma congregação judia, mais ou menos no ano 36. Isso é uma informação interessante, que muitas pessoas acabam passando por desapercebido. Essa congregação, essa comunidade aí, e durante o Pentecostes havia judeus da Babilônia em Jerusalém. E é bem possível que tenha havido ali uma igreja cristã subsequente. Quando houve a dispersão, quando houve todo aquele mover, provavelmente houve ali uma organização, uma reunião de cristãos ali naquela localidade. Mas, lá perto do fim de reinado de Calígula, mais ou menos por ano de 41, a colônia judia da Babilônia foi dispersa por violenta perseguição. Olha só, novamente, as perseguições, as guerras acontecendo, um massacre também. Parece bastante provável que esta epístola fosse escrita por lá. Então, os historiadores das escrituras, da história antiga, supõem que provavelmente esta epístola tenha sido escrita naquela localidade. Há uma antiga e forte tradição que defende a resistência de Pedro em Roma durante a última parte da sua vida. Esta ideia era impossível. Esta ideia era generalizadamente defendida por toda a igreja antes de Roma. Não é possível, entretanto, que os reformadores, quando insistiram na Babilônia e Síria, ao interpretar a referência